Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN TV. Se você ainda não assistiu nossos programas anteriores, corre lá no nosso YouTube, youtube.com/UERN-TV e confira todos os nossos programas. Você pode compartilhar também todo o conteúdo com a família, com os amigos também, tá certo? Nesta quinta-feira nós vamos falar sobre Pilates. Você aí de casa, conhece o Pilates? Sabe quais são os seus benefícios? Nós preparamos para você aí de casa um VT explicando um pouquinho como funciona o Pilates. Veja. O Pilates é um exercício físico que consiste em uma série de movimentos que buscam treinar força, postura, flexibilidade e equilíbrio. A atividade se tornou popular no Brasil a partir dos anos 2000. Por ser de baixo impacto, o Pilates é indicado para todos os públicos, sem restrição de idade. Os benefícios da prática variam desde a melhora do equilíbrio até o controle da pressão. A atividade busca principalmente o controle dos músculos do corpo, fortalecendo a musculatura e aprimorando a flexibilidade. Para vários médicos, chega a ser considerada ainda uma forma de terapia, por seu caráter individual. Nos últimos anos, cresceu no Brasil o número de academias que oferecem a modalidade. De acordo com uma pesquisa do fabricante MetaLife, existem atualmente mais de 45 mil estúdios de Pilates no país. Bom, e para falar um pouquinho mais sobre o Pilates, está aqui com a gente hoje a fisioterapeuta e também instrutora de Pilates, Luana Carla. Luana, bom dia, seja muito bem-vinda ao programa Saúde em Foco. Bom dia, Rosalba, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre esse método. Muito bem, então explica pra gente um pouquinho, Luana, para quem o Pilates é indicado? Quem pode fazer Pilates? O Pilates é para todas as idades, né? Mas geralmente chega a ser de torno de 7 a 100 anos. Mas é indicado para todas as idades, desde criança ao idoso, né? Desde que ele consiga fazer os movimentos assim administrado pelo fisioterapeuta ou educador físico. Luana, o Pilates ele trabalha o corpo e a mente também? Como é que isso acontece? Isso, trabalha o corpo e a mente sim, fortalecendo todo o corpo. E a mente trabalha porque a gente trabalha na concentração, a respiração. Quando está fazendo os exercícios, a gente pede para fazer pausadamente, não fazer aquele movimento bruscamente e deixar o movimento ser fluido, né? Para inspirar pelo nariz, soltar o ar, fazendo o movimento que é feito e administrado pelo instrutor de Pilates. Fala um pouco agora dos benefícios. Quais são os benefícios que a pessoa que pratica Pilates ela pode conseguir? Tonifica toda a musculatura de todo o corpo, né? Fortalecendo, trabalhando a flexibilidade, a postura, a respiração, como a gente falou, certo? E são N benefícios, mas voltando para essa questão da mente, do corpo, a respiração, né? Para poder fazer o fortalecimento de todo o corpo. Ajuda na questão do equilíbrio também? Equilíbrio, trabalha todo o fortalecimento do tronco, né, que é da coluna, para prevenir as possíveis lesões. E muitos benefícios que o Pilates traz. Luana, lá no estúdio, como é a sessão? São vários alunos ao mesmo tempo? Para cada aluno é passado uma série de exercícios diferentes de acordo com o aluno? Como é que funciona? Isso. Na primeira aula, né, a gente faz uma avaliação dinâmica, que o aluno vai executando os exercícios e nós vamos fazer essa avaliação dinâmica, né, para ver o que a gente pode traçar, as condutas necessárias para o que ele precisa, né. A gente atende até 3 alunos por instrutor, para ser uma coisa bem personalizada, bem vista. Entendi. A gente sabe, existe o Pilates em solo e o Pilates também que usa aparelhos. Em que caso é indicado cada um deles? Certo. O Pilates solo é um pouco mais difícil, vamos dizer assim, mas é para todas as idades. E os aparelhos não, tem a ajuda da mola, que já ajuda bastante, né? São 4 aparelhos específicos do Pilates, né? E no solo não, é só um tapetinho, aí já pode colocar também uns acessórios como bola, como
halteres, o círculo. Aí, mas assim, requer mais o peso do próprio corpo. Nos aparelhos, como eu falei, né? Tem a ajuda das molas, tem a ajuda dos aparelhos, né? Para ajudar e ser mais fácil. Então, para quem está iniciando, é mais indicado fazer Mais com indicado os aparelhos, isso. Certo, perfeito. Quanto tempo dura mais ou menos uma sessão de Pilates? É de 45 minutos a 60 minutos, 1 hora. Certo, muito bem. O Pilates ele pode ser usado para reabilitação? Em quais casos é indicada a prática, além da fisioterapia, não é indicado fazer Pilates? Em quais casos de reabilitação? Porque geralmente os alunos que chegam para fazer o Pilates já têm feito a fisioterapia, aí a gente vai entrar com a reabilitação, o instrutor vai traçar os objetivos e conduta para aquele paciente e fazer nos aparelhos, fazer no solo também. Dá para fazer assim, reabilitar sim, com certeza. E em quanto tempo a gente consegue já perceber um resultado? Na primeira aula você já sente assim, já sente um movimento, já sente vários alunos quando faz a primeira aula, já sentem assim, Ilona, já me senti bem alongado, já me senti bem com a postura melhor. Na primeira aula você já vê um pouco de resultado, mas assim, geralmente é de 10 sessões para frente você já vê o corpo já ser mudado. Uhum. Luana, o Pilates ele pode ser considerado uma forma de terapia também? Sim. Porque trabalha a questão da mente também e do corpo, né? Geralmente é a ansiedade. Você vai fazer os exercícios, como eu falei, de acordo com a respiração. Aí você vai trabalhar toda a questão da mente, da concentração. Aí a ansiedade, com certeza a gente indica também para fazer o Pilates. Existe algum tipo de risco para quem pratica o Pilates? Não. Porque a gente vai traçar objetivos e condutas de acordo com aquela necessidade do aluno e dá para fazer N exercício de acordo com a necessidade dele. Por isso que dá para fazer todo mundo, dá para fazer o Pilates. Questão de lesões, não é comum acontecer na prática do Pilates? Pode acontecer porque qualquer atividade física pode vir ter um risco, né? Sujeitar um risco, mas como é uma atividade personalizada, tem mais todo um cuidado, né? Luna, e quais profissionais estão aptos, né, para ser um instrutor de Pilates? É necessário o quê? Fisioterapeuta e educador físico. São essas duas modalidades que pode aplicar o método. Aí faz um curso específico? Faz um curso, você faz a graduação, aí faz um curso de Pilates para se aperfeiçoar, ter o certificado. Muito bem, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa a fisioterapeuta e instrutora de Pilates, Luana Carla. E nós vamos agora saber então o que é mito e o que é verdade sobre o Pilates. Roda a vinheta. Vou levantar as plaquinhas, certo? Vamos lá, vamos fazer a primeira afirmação aqui e a nossa convidada vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. Certo. Pilates ajuda a emagrecer. Mito. Explica um pouquinho pra gente. Porque assim, o Pilates ele não entra com atividade, não é uma atividade aeróbica, né? É uma atividade trabalha fortalecimento, trabalha a questão da postura. Se você não tiver uma alimentação balanceada e entrar com a atividade aeróbica, aí você não vai conseguir perder peso. O Pilates vai tonificar seu corpo, vai moldar, entendeu? Você não vai perder peso se não fizer essa junção, né? Ok, vamos aqui a mais uma afirmação. Praticar Pilates é o mesmo que praticar yoga? Sim ou não? Mito, qual é a diferença então? Porque o yoga trabalha bastante a questão da mente, para você meditar. E o Pilates entra mais como uma atividade física mesmo, para você suar, para você fortalecer todo o corpo. O yoga não, já tá voltado mais para a mente. Muito bem. Mais uma afirmação. Praticar Pilates ajuda a aumentar o prazer durante as relações sexuais. Mito ou verdade? Verdade. Uma verdade. Como a gente trabalha a questão do assoalho pélvico, do fortalecimento
dessa musculatura pélvica e a questão do fortalecimento do abdômen. Essa contração ajuda sim na hora do ato sexual. Pronto, muito bem, uma verdade aqui Uma no verdade. meio dos mitos, uma verdade. Mais uma afirmação aqui, o Pilates ajuda a crescer. Mito. Porque as pessoas têm essa impressão. É assim, o Pilates tem gente que fala disso, eu comecei a fazer Pilates, eu cresci. Como geralmente a pessoa tem uma má postura, aí fica curvado, né? Aí quando você começa a fazer o Pilates, você começa a trabalhar a sua postura. Aí dá a impressão que você cresceu alguns centímetros. Na verdade, você melhorou sua postura. Melhorou a postura e automaticamente já melhora o crescimento axial, o crescimento do corpo, né? Muito bem, então é um mito, é uma ilusão que a gente tem. Vamos lá, mais uma afirmação. Crianças também podem praticar Pilates. Verdade, com certeza. Geralmente é a partir dos 7 anos de idade que começa a fazer assim, o método, as mães procuram para trabalhar a questão da postura, né? Que muitas crianças estudam assim, na má postura, aí nos procura, que às vezes é uma escoliose, às vezes elas nos procuram para fazer essa correção aí postural. Ajuda na questão da concentração também, da criança nos estudos? Justamente. Como você entra na sala do Pilates, você esquece assim meio que do mundo, porque você tem que trabalhar a concentração, fazer os exercícios corretamente, porque se fizer errado, não vai ser legal para você progredir no método, né? Nos exercícios. Muito bem, nós estamos recebendo hoje aqui a fisioterapeuta Luana Carla, falando tudo pra gente sobre Pilates. No próximo bloco nós voltaremos com mais informações, não sai daí. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias, toda quarta-feira às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN-TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN-TV. Estamos de volta com o nosso programa Saúde em Foco desta quinta-feira, falando sobre os benefícios do Pilates. No primeiro bloco já explicamos o que é o Pilates, já falamos de seus benefícios, quem pode praticar o Pilates. E agora chegou a hora de saber as dúvidas do nosso público. Você que deixou perguntinhas lá na nossa caixinha do Instagram, chegou a hora então de respondermos essas perguntas. É o quadro Quero Saber. Vamos então aqui à primeira pergunta e a nossa convidada Luana vai responder para a gente, tirando as dúvidas do nosso público. O Flávio Teixeira, ele diz o seguinte: sou praticante de corrida de rua. O Pilates pode ajudar de alguma forma no meu desempenho? Sim, com certeza. Porque a corrida já é uma atividade desgastante, né? E vamos trabalhar a questão da mobilidade, do tornozelo, de fortalecimento de toda a musculatura inferior, né? E fortalecer também a coluna, né? Como é uma atividade de alto impacto, é importante a gente fazer esse fortalecimento para ele não ser futuramente lesionado. É isso. Atualmente tem muitas pessoas que estão procurando lá o estúdio, pessoas que são corredores, porque a gente sabe que em Mossoró está em alta, né? A corrida de rua, sempre está tendo competição. Aí as pessoas já estão buscando muito o Pilates nesse sentido, de se fortalecer? Isso, eu tenho alunos que são corredores e faz o Pilates para associar, né? Para trabalhar essa questão de mobilidade, alongamento e condicionamento físico, né? Para eles terem um condicionamento físico melhor para desenvolver a corrida. É muito importante fazer o Pilates para trabalhar essa mobilidade e alongamento. Ok, vamos aqui a mais uma pergunta. A Ana Maria Vieira, ela diz o seguinte:
Estou grávida de 4 meses. Posso fazer pilates? Sim, deve. A minha especialidade é gestante, eu atendo muita gestante lá no meu espaço e elas me procuram, né? Mas geralmente é indicado a partir dos 3 meses, né? Que o médico recomenda. Mas quando tem uma gestante que já é ativa, que já faz atividade física regular e já pode iniciar o método, porque na primeira aula a gente faz aquela avaliação e conversa com a aluna e pergunta se o médico já encaminhou ou se não. Como eu falei, geralmente quando é a aluna já ativa na atividade física não tem problema nenhum. Mas quando a pessoa é sedentária, uma aluna é sedentária, engravida, realmente é melhor esperar os 3 meses. Passar os 3 primeiros meses para poder iniciar o Pilates. E aí, até qual mês da gravidez ela ainda pode continuar fazendo a atividade? Pode fazer até o último dia. Enquanto estiver grávida, pode fazer. Porque ajuda também no parto, no pós-parto. O Pilates não é só recomendado para quem quer o parto normal. É recomendado para quem quer fazer também um parto cesariana para também fortalecer essa musculatura do assoalho pélvico, abdômen, entendeu? Para quando a gestante ter o bebê, o corpo voltar mais rápido. Mais né? rápido. Entendi. Vamos lá, mais uma pergunta. A Meiriane Souza, ela diz o seguinte: fiz uma cirurgia no joelho há 6 meses. Pilates pode ajudar na minha reabilitação? Sim, o Pilates é uma atividade que não tem impacto, né? E é super recomendada para quem quer fortalecer toda a musculatura do corpo, né? E principalmente quem fez uma cirurgia de joelho, coluna, como é uma atividade que não tem impacto, é super recomendada para essa reabilitação. Mas nesses casos, tanto no caso da gestante como no caso dessas pessoas que fizeram algum procedimento cirúrgico, precisa que o médico faça esse encaminhamento, solicite que a pessoa faça o Pilates, ou eu própria como paciente posso, vou fazer Pilates? Geralmente a gente pede um encaminhamento para ver o laudo, para ver o raio-x, para ver a ressonância, para a gente dali já traçar os objetivos condutas de acordo com a necessidade do paciente. Entendi. Muito bem, vamos a mais uma perguntinha aqui. A Sara Almeida, ela diz o seguinte: sinto muitas dores nas costas. A prática de Pilates pode me ajudar a melhorar dessas dores? Sim, é super recomendado para quem tem problema de coluna, que trabalha muito a mobilidade, o fortalecimento. E a gente sempre fala que é o fortalecimento do core, que é o tronco, né? Às vezes tem alunos que faz academia, faz outra atividade, mas às vezes não esquece de focar também no fortalecimento da coluna, que é super importante, fortalecimento, a mobilidade e o alongamento, como eu falei no início, para prevenir as possíveis lesões do corpo, né? Principalmente da coluna, vir uma hérnia de disco ou algo assim. Então ajuda também na prevenção. Na prevenção. Da pessoa vir a sentir essas dores nas costas, né? Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui, a Karina Marques. Ela diz o seguinte: já faço musculação todos os dias, mas tenho vontade de fazer Pilates também. Quantos dias na semana seria indicado fazer o Pilates? Geralmente, quando um aluno ou paciente faz outra modalidade, a gente indica 2 vezes na semana. Para, assim, mais ou menos ficar assim, 2 vezes no Pilates, 3 vezes na academia, aí fica 5 vezes na semana, fica ótimo. E fazendo o Pilates e a musculação, o Pilates ajuda muito na concentração corporal na academia, na postura. Eu tenho alunas que fazem academia e Pilates, e é outro desenvolvimento na academia, outra postura. Porque entendeu? também muitas vezes a pessoa chega na academia e ainda tem o corpo muito enrijecido, não consegue ficar na posição certa e acaba até fazer o agachamento corretamente, às vezes, né? Com certeza. Entendi, muito bem. Vamos aqui a mais uma pergunta. O Rodolfo Bezerra: a prática de Pilates pode ajudar na prevenção de doenças na coluna? Você acabou de falar, né, há pouco tempo. Já respondido. Vamos aqui a mais um questionamento. O Antônio Eudes, ele diz o seguinte: eu posso praticar Pilates mesmo sendo hipertenso? Eu tenho 60 anos. Isso, pode sim. Porque a gente vai fazer os exercícios de acordo com o que ele precisa. Aí nós vamos focar em quê?
trabalhar muito a questão do alongamento e da respiração. Quando sendo passar algum exercício que o aluno não se sinta bem, a gente pede para parar, respirar e fazer um exercício mais leve. Como eu falei no início, a gente coloca os exercícios de acordo com a necessidade do aluno. E isso é bom. Pilates é saúde. Pilates não importa que você tenha hipertenso, diabético, é importante movimentar o corpo. É importante fazer o Pilates. Muito bem. Vamos aqui a mais uma perguntinha. A Mirela Bonfim. A Mirela diz o seguinte: quem tem hérnia umbilical pode fazer pilates ou tem alguma restrição? Pode sim. Só vamos evitar fazer o tradicional abdominal, para essa hérnia não vir a aumentar. Mas a gente trabalha assim o fortalecimento do tronco, aí do abdômen, para amenizar essa hérnia. Mas a gente evita certos exercícios para não vir a prejudicar e não aumentar. Mas pode sim. Ok, vamos lá aqui, mais uma perguntinha. A Meire Mendes, ela pergunta: qual a diferença do Pilates para a fisioterapia? O Pilates geralmente é feito depois que você faz a fisioterapia, né? Porque é exercício que você vai fazer sozinho. Às vezes a fisioterapia coloca uma analgesia, ele vai trabalhar a analgesia, você fica paradinho, coloca para fazer analgesia e não o movimento do exercício, né? Porque o Pilates, assim, muita gente acha que é uma fisioterapia, mas não é. É exercício mesmo, a gente pede para o aluno fazer os exercícios, movimentos difíceis também. Não é só fáceis, não, é difícil. Acho que tem gente que pensa que é só molezinha. Molezinha, né? Muita gente pensa, Pilates é fisioterapia? Não é. A gente coloca os exercícios específicos que a pessoa precisa, mas entra só como atividade física. Muito bem. A Francisca das Chagas Farias, ela pergunta: posso fazer pilates em casa? Há algum risco? Pode, mas o que a gente aconselha é não fazer sem um acompanhamento, né? Porque mesmo você fazendo em casa, no aconchego da sua casa, mas é bom ter como é que eu posso falar? Uma orientação do fisioterapeuta, do educador físico, para você não fazer exercício errado e não ter uma lesão, né? Eu ainda até hoje eu atendo online. Desde a pandemia que minha aluna minha faz online, desde então sempre. Então, ela faz em casa, mas tem orientação. Mas tem orientação. Eu faço uma chamada de vídeo, a gente faz o Pilates, ela em casa e eu no meu espaço. Muito bem. O que não pode é fazer sozinho de qualquer jeito. De qualquer jeito. Tá certo. Vamos lá aqui. A Auricélia Costa, ela quer saber: Pilates pode ajudar no combate à depressão? Sim, porque assim, a gente tem alunos que chegam lá no estúdio e já com esse quadro de ansiedade, depressão. O que a gente recomenda é fazer assim, um Pilates, como a gente falou no início também, que ajuda na ansiedade e depressão. Porque a gente trabalha toda a questão da respiração, vai de acordo com a necessidade do aluno, os exercícios, e para não aumentar essa depressão, não aumentar essa ansiedade e não vir a piorar. Aí sim a gente aconselha bastante a fazer o Pilates, porque é uma atividade, não é aquela coisa agitada, mas também não é aquela coisa lenta. A gente vai sempre no ritmo do aluno e da respiração e da concentração, e a gente tem muita procura para quem tem ansiedade e depressão. Muito bem, olha aí, mais uma opção. A Rosana Pessoa, ela diz o seguinte: eu tenho uma filha de 15 anos com síndrome de Down. A prática de Pilates pode ser indicada para ela? Sim, na avaliação a gente vai ver o que ela consegue fazer, até onde ela pode ir e traçar assim, os objetivos e condutas para essa paciente. Pilates é para todos. Se adequa às condições do paciente, Isso, na verdade, né? Verdade. Muito bem. Vamos aqui a mais uma pergunta. A Fabrícia Alves, ela quer saber: é normal sentir dores ao praticar Pilates? No início, é como qualquer outra atividade, né? Tem gente que chega no estúdio que está sedentária há muito tempo e é normal sentir as dores no início porque vamos estar trabalhando ali uma coisa que estava parada, né? Há muito tempo, sem movimentar, sem alongar, sem fortalecer. É normal sentir dores musculares,
A dores do que trabalhou o músculo, que trabalhou fazendo exercício, é normal. Se vier a sentir outras dores mais intensas, aí tem que ver o que é que está acontecendo, se está fazendo algum um movimento errado no decorrer da aula. A Maria Lúcia Ferreira, ela pergunta o seguinte: pacientes que têm os membros um pouco rígidos por causa da artrose, conseguem praticar pilates ou não é indicado? Sim, o Pilates é super indicado para quem tem problema de artrose, porque é uma atividade que não tem impacto, que trabalha o fortalecimento e a mobilidade e a flexibilidade desse paciente. É super importante quem tem problema de artrose, artrite, porque é uma atividade que não tem impacto. Para essas pessoas, não é interessante fazer atividade que tem impacto. Muito bem. Pelo que podemos perceber aqui, o Pilates é indicado realmente para todo mundo. Para todo mundo. Essa é que é a verdade. Estamos chegando ao final do nosso programa. Obrigada, Luana, por sua participação, pelos esclarecimentos. Fique à vontade para as suas despedidas. Obrigada a todos. Espero que eu tenha passado para vocês um pouco desse método tão maravilhoso que eu gosto sempre de falar, que eu gosto mesmo de falar sobre o Pilates para todo mundo fazer. Você que está sedentário há um tempo e quer iniciar uma atividade física, o Pilates é uma ótima opção para você que está querendo começar. E procure saber mais sobre o método, procure um fisioterapeuta ou educador físico, seja especializado para ajudar a você sair do sedentarismo. Obrigada mais uma vez e obrigada a você também que nos acompanhou de casa, que mandou sua perguntinha. Muito obrigada por sua participação e pela sua audiência. Estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais um programa Saúde em Foco. Até lá! Nos acompanhe pelo youtube.com/UERN TV.